E aí galera cervejeira, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um estilo brasileiro que está fazendo história e que carrega a alma brasileira em cada gole. Se você é fã de cervejas que quebram paradigmas e que exploram os sabores únicos de nossa terra, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo ao review da BR Ale da cervejaria 2 de Julho. Olá, eu sou Nélio Castro e esse é o seu canal Bebendo com Amigos. Antes de mergulharmos nesse copo cheio de história e de sabor, vamos entender um pouco mais sobre esse estilo que está trazendo cada vez mais adeptos aqui no Brasil. Imagine uma cerveja que nasceu com o intuito de valorizar exatamente os lúpulos brasileiros e todas as suas características. Essa é a BR Ale, uma cerveja leve, clara, pouco amarga e de final seco. A semelhança com uma Cream Ale ela é evidente. Mas a gente não pode deixar de destacar aqui que a grande característica é a presença dos lúpulos nacionais. E em específico, aqui nessa cerveja, a gente está falando de lúpulos nordestinos. E a 2 de Julho, uma cervejaria aqui da Bahia, ela foi a pioneira exatamente em utilizar esses lúpulos nordestinos na sua BR Ale. Uma cerveja que tenta refletir o nosso clima tropical. Uma cerveja leve, fácil de beber e refrescante. Mas não se engane, essa leveza não diminui a riqueza dos seus sabores. Para essa cerveja foi escolhido o Comet nordestino do município de União dos Palmares, cidade do Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Lá fica a fazenda Hope Isol, do agricultor Aloysio Righetti. Essa fazenda já iniciou quebrando todos os paradigmas e já ganhou 2 medalhas de prata na Copa Brasileira de Lúpulo. É importante deixar claro que o Brasil é o 3º maior produtor de cerveja no mundo. Mas atualmente, praticamente todo o nosso lúpulo que é utilizado para produzir as cervejas, ele vem de fora. A produção de lúpulo no Brasil, ela de fato desafia todos os paradigmas da literatura clássica. O cultivo adaptou-se com sucesso no clima tropical do Brasil. Atualmente, mais de 11 estados produzem lúpulo no país. Mesmo com todos os desafios encontrados para produzir lúpulo no Brasil, esse cultivo oferece oportunidades únicas para que a gente exatamente possa explorar todo o potencial do que esses lúpulos podem vir a ser, exatamente explorando esse terroir brasileiro. Isso aponta diretamente para a possibilidade da gente ter uma escola cervejeira brasileira, de fato, com estilos únicos, como por exemplo a BR Ale, a Brazilian Hope Lager e também a Brazilian Pale Ale. Assim como a American Pale Ale, as APAs, elas destacam exatamente os lúpulos americanos, as BR Ales, as Brazilian Pale Ales, exatamente vão focar nesse terroir brasileiro e suas características que vão ser extraídas exatamente desse terroir. Sem dúvida, é uma grande e empolgante oportunidade aí, tanto para os cervejeiros caseiros, quanto as grandes cervejarias e, lógico, para o público em geral, poder ter essas cervejas para degustar. E continua valendo a máxima de Pero Vaz de Caminha. No Brasil, em se plantando tudo dá. E lógico, viva o lúpulo brasileiro. Agora, meus amigos, vamos à melhor parte. Vamos degustar a BR Ale da cervejaria 2 de Julho. Quando a gente fala de terroir, a gente está falando que esse lúpulo ele vai sofrer essa influência desse terroir e vai trazer algumas características interessantes. Especificamente o Comet nordestino, ele está sendo avaliado e está trazendo algumas características muito claras de frutas brancas, como graviola, cacau, cupuaçu, caju, lixia. Então eu estou muito curioso exatamente para poder degustar e perceber essas características. É importante deixar claro que esse lúpulo aqui, ele é um lúpulo extremamente fresco. Ele foi colhido há exatamente 1 mês atrás dessa gravação. Então a gente está falando de lúpulos muito frescos, então essas características devem estar bem presentes. Se você ficou curioso sobre esse abridor, eu vou deixar um link aqui embaixo da minha loja, onde eu tenho esse abridor e outros itens cervejeiros bem interessantes. No visual aqui a gente tem uma cerveja de cor dourada, uma cerveja límpida, brilhante, formação de espuma aqui, média baixa, uma espuma branca, bem cremosa. Vamos aqui no aroma. Interessantíssimo. E nos aromas é que a gente percebe exatamente essas características desse Comet nordestino.
Se você já tem experiência com produção de cerveja, você vai perceber que o lúpulo Comet americano, ele tem umas características muito específicas. Assim também, o lúpulo Comet da Brava Terra, que é produzido em São Paulo, também tem suas características. Esse daqui, produzido na Hopzol, lá de Alagoas, tem umas características muito interessantes de frutas tropicais brancas, exatamente. É interessante, para mim, algo que ficou muito claro é esse aroma de graviola. Ficou realmente muito presente mesmo. A lixia também, um leve aroma de cacau. Quando a gente fala cacau, não é cacau chocolate, é o cacau, a fruta, o cacau, o suco, né? A polpa. E sim, cupuaçu também. É muito interessante essa característica de frutas tropicais brancas. Eu nunca tinha percebido isso em nenhum outro lúpulo. No aroma, além dessa questão do lúpulo, que ela está, lógico, pungente e muito presente aqui, você também tem uma leve percepção, mas bem discreto mesmo, de maltes, com uma questão de panificação, de pães brancos mesmo. Vamos aqui no sabor. Uma presença aqui de um amargor muito claro, muito límpido, um amargor persistente. Na boca me veio logo uma percepção de cacau, de polpa de cacau e de graviola, muito claramente. Uma cerveja com um paladar seco, de fato, pedindo mais um gole. Carbonatação dela aqui, eu diria que é uma carbonatação média alta, uma cerveja muito bem carbonatada, uma cerveja leve de fato no seu corpo. O que agradou de fato para mim foi essa percepção desse perfil de frutas brancas tropicais, que ela permanece também aqui, tanto no gosto quanto no retrogosto. Essa cerveja, ela possui de fato um amargor prolongado, não é aquele amargor que some, não, um amargor muito agradável, muito persistente. Cervejaça. Eu queria, antes de tudo, deixar um abraço aí ao pessoal da 2 de Julho, em especial aí ao meu amigo Magno. Tem realmente explorado muito essa questão de lúpulos, ele que é um estudioso também nessa área aí de lúpulos. E isso eu acho interessante, a gente poder trazer essas características e tentar esse terroir brasileiro ou terroir nordestino, como a gente está falando, e trazer características novas para a cerveja, como essa questão das frutas tropicais brancas, que eu de fato nunca tinha percebido em nenhuma outra cerveja. Pois é, amigos, assim como a data de 2 de julho é a data da independência da Bahia, eu diria até que é a independência do Brasil, tretas à parte, essa cerveja também é uma celebração à independência do Brasil, né? Quem sabe em breve nós vamos ter mais cervejas com esse lúpulo brasileiro. Então eu considero essa cerveja aqui uma cerveja como um manifesto aqui da Bahia, exatamente trazendo essas características de lúpulos nordestinos aqui para nossa mesa. Essa é uma cerveja fácil de adquirir, você pode buscar lá no Instagram deles, que eu vou deixar aqui embaixo, e também no descritivo desse vídeo, nos comentários também. Eles têm um site, então vocês podem adquirir essa cerveja, eles entregam acho que no Brasil todo. Eu diria que para mim é uma honra ver cervejas nacionais exatamente se posicionando e tendo cada vez mais espaço no mercado brasileiro. Eu espero que isso aconteça com mais frequência. A gente já tem visto algumas cervejas dessa ganhando medalhas no Brasil todo. E eu quero saber sobre sua experiência. Se você já alguma vez já provou a BR Ale da cervejaria 2 de Julho, ou já provou alguma outra BR Ale feita exatamente com lúpulo brasileiro, o que é que você achou? Comente aí. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu like e, lógico, boas degustas.